Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, Muniz e todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta tarde. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando do PIB. Segundo o ministro Paulo Guedes, está andando de lado. O ministro vive num mundo paralelo, né? Fala sempre na recuperação em V, diz que agora vai, que realmente esse trimestre aí foi o pior da pandemia, mas vai ficando difícil de acreditar, né, nessas previsões otimistas. Muito difícil diante dos indicadores, Carol. O ministro fez uma das suas falas clássicas ali de negação da realidade, como você mesma disse. Ele chegou a se pegar numa questão matemática ali de arredondamento do índice, dizer que é 0,05 e que aí arredondaram para menos 0,1, mas que poderia ter sido 0, como se isso fizesse alguma diferença no fato de que aí se está vivendo uma estagnação em relação ao primeiro trimestre e que isso vai fazer com que o resultado do ano perca atração, perca fôlego e que provavelmente vai fazer com que o índice seja menor do que aquele que se vinha aguardando, que, né, não vai ser algo tão robusto. O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, preferiu fazer uma comparação com o segundo trimestre lá do ano passado, aquele primeiro trimestre da pandemia em que tudo fechou, em que havia um grande pânico, uma grande dúvida sobre o que ia acontecer com a pandemia e, de fato, tudo foi fechado. Agora, no segundo trimestre de 2020, o ministro tem razão, foi um dos piores em termos de mortes da pandemia, mas não se pode dizer que essas mortes e que isso se deu por falta de aviso. Desde o fim de 2020 se sabia que viria uma segunda onda da pandemia. O ministro chegou a fazer pouco dessa possibilidade, dizer que, diferentemente do que estava acontecendo na Europa, por exemplo, nada indicava que o Brasil teria uma segunda onda. O orçamento de 2021 não previu medidas paliativas para a pandemia, para justamente fazer frente a essa segunda onda. Portanto, o auxílio emergencial só entrou lá na frente. Aquela já conhecida e que a gente vem falando aqui, que a CPI vem esmiuçando, total falta de prioridade na compra de vacinas fez com que o início da nossa vacinação fosse muito, muito lento, muito aquém da nossa capacidade histórica de vacinar os brasileiros e muito aquém do que o mundo praticou no início da vacinação, justamente porque a gente não comprou as vacinas com a antecedência que precisaria ter comprado. Tudo isso é um planejamento que é do Ministério da Saúde, mas é também da área econômica. O próprio ministro Paulo Guedes deu sucessivas declarações dizendo que apenas a vacinação de todos os brasileiros seria a condição para nos tirar da pandemia e para, portanto, fazer com que a economia voltasse a crescer. Então, se hoje a economia tem um indicador de que ela andou de lado no segundo trimestre de 2021, não é por obra da natureza, do acaso, ou por uma má sorte, ou por azar, nem por nada disso. É por total falta de planejamento por parte do governo federal de medidas que nos preparassem para a segunda onda, que fizessem com que ela não tivesse sido tão mortal no Brasil como foi e que fizessem com que a gente tivesse um colchão para atravessar esse período de segunda onda sem que a economia sofresse um baque como ela sofreu. Vera, e esse outro assunto do dia, a agenda do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele declarou, como a gente até comentou agora há pouco no Repórter CBN, que quem busca a paz precisa se preparar para a guerra e que com flores não se ganha a guerra. Mais uma vez esse discurso inflamado, bélico, às vésperas das manifestações, né, poucos dias antes das manifestações, e destoam também, né, tudo bem que eram ali atletas formados das Forças Armadas, mas era uma cerimônia de medalhistas das Olimpíadas e veio esse discurso bem bélico, né, bem inflamado logo antes dessas manifestações. A bolsonarice do dia, vamos criar um quadro disso aqui, né? Tem que criar até a vinheta. O presidente se valendo, como sempre, de atos militares, de solenidades militares para fazer o seu discurso político. Mais uma vez em que ele enforca um dia de trabalho
para um evento que é só uma pose para foto, é só uma oportunidade para falar, para gerar uma manchete que causa ruído de novo, e usando os atletas olímpicos como escada para esse tipo de discurso, porque ele pegou o boxeador quase como um sparring desse discurso bélico que ele adotou no evento da Maria aí no Rio de Janeiro, Carol. Essa história do presidente de falar que com flores não se vence e que se você espera a paz tem que saber guerrear, tem que vencer a guerra, tudo isso é uma esquenta para o 7 de setembro. Ele está fazendo em doses diárias esse discurso para tentar esquentar a sua tropa. Ao mesmo tempo em que pastores evangélicos, lideranças de caminhoneiros e outros que vêm insuflando a realização desses atos fazem a organização pesada, a organização logística, de chamar as pessoas, chamar nos grupos, chamar nas redes, chamar nos templos, chamar nas bases desses movimentos, organizar idas com fornecimento de transporte, com fornecimento de comida. Então isso tudo é o que garante que o discurso ganhe as massas, mas o que garante que as pessoas de fato vão é essa logística pesada que está por trás da organização desses atos e que deverá suscitar, repito aqui, alguma medida até o fim da semana de contenção desses mesmos atos, de fechamento de lugares que estão sendo alocados como acampamentos e como estacionamento para esses atos, reforço da segurança, alguma medida preventiva em cima dos mais radicalizados organizadores dos atos. Então, tudo isso está em gestação. Da parte do presidente é isso, ele é um cheerleader de um evento que já virou um evento golpista. E aí não adianta o eufemismo de se querer dizer que o 7 de setembro vai ser um ato pela liberdade de expressão, pelo que quer que seja. Quando o presidente diz respeito a qualquer tentativa de contemporização nessa retórica anti-instituições, anti-establishment, a favor de uma contraposição que será feita ao Supremo Tribunal Federal, ele joga por terra qualquer esforço dos seus ministros, dos seus aliados de aplainar o terreno, de serenar os ânimos e de evitar que haja um confronto, porque o principal medo é um confronto físico, um confronto armado, mais de um confronto em todo o país. Como isso está no horizonte, e a gente sabe que está, inclusive com o fato de realização de protestos de grupos rivais em cidades como São Paulo, que é uma tremenda maluquice, é um absurdo que a justiça permita algo como isso e que as autoridades deixem rolar solto um evento que vai terminar em confusão. Não tem como uma turma na Paulista e outra no Anhangabaú, frontalmente opositoras uma à outra, não se encontrem e isso não gere algum tipo de tumulto. Ainda mais com a possibilidade de haver policiais ou à paisana ou apoiando um dos lados. Então aí é o pior dos mundos e a gente vai caminhando para isso com o beneplácito e a firme contribuição do presidente Jair Bolsonaro. É bem preocupante mesmo, Vera. Aqui no Rio também vai ter dos dois lados, mas distante, né? Um na Zona Sul, outro no centro. Então já reduz um pouco esse risco de conflito, mas a situação em São Paulo é bem preocupante. Agora, como é que está essa mobilização, Vera? As denominações evangélicas entraram com força na organização desses eventos, porque até um tempo atrás o presidente Jair Bolsonaro estava tendo algumas rusgas ali com a bancada evangélica, que estava se sentindo desprestigiada, mas parece que conseguiu contornar essa situação, né? Isso é um levantamento bem interessante, Carol, que eu recebi de uma consultoria que faz levantamento de redes, faz análise de redes para o mercado financeiro, para clientes privados e me envia de vez em quando esses monitoramentos mais amplos que ela faz. Ela se chama Modal Mais, AP Exata. E ela vem fazendo todo esse monitoramento do 7 de setembro e fez uma comparação entre essa convocação de agora e a convocação, por exemplo, de um ato realizado mais no início de agosto em favor do voto impresso. A de agora é bem maior, isso é uma das constatações a que eles chegam, e que as menções nas últimas semanas, diante dos muitos questionamentos sobre o envolvimento das Forças Armadas e questionamentos do próprio Supremo, o fato de que as Forças Armadas tiraram um pouco o pé, resolveram não fazer um desfile cívico-militar no dia 7, etc.,
Isso tudo fez com que os principais espalhadores nas redes da mensagem pró-7 de setembro fossem os grupos de caminhoneiros, que esses aparecem muito bem, e também os líderes evangélicos. E aí a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, o bispo Silas Malafaia, que tem feito a pregação direto pelo comparecimento dos fiéis a esse ato que ele chama ato pela liberdade, contra a ditadura do Supremo, etc. Assim como ele, outros menos notórios também engrossam esse coro, e isso fez com que a consultoria identificasse em grupos que pregam a mensagem para um eleitor, para um seguidor evangélico, uma pregação muito forte de presença no 7 de setembro. Isso me chamou bastante atenção nesse levantamento dessa consultoria. E Vera, na CPI a gente comentou ontem sobre aqueles pagamentos bastante estranhos de boletos muito altos, mas também alguns outros documentos, quebras de sigilo, estão colocando inclusive o filho 04 do presidente na mira e envolvido inclusive com lobistas da Precisa Medicamentos, que já tinha ali uma relação confusa no mínimo, né, para trazer a vacina Covaxin. E agora também Jair Renan, a abertura de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro entra também na mira da CPI, né? Isso, numa semana em que os filhos do presidente são alvos em várias frentes, Muniz, porque o próprio Jair Renan apareceu numa reportagem como tendo alugado ali, mudado com a sua mãe para uma mansão também na Casa do Milhão, em Brasília. Ele lançou essa empresa de eventos, tem aí uma atuação bastante destacada no TikTok, quer ser um influencer, tem organizado eventos, está enveredando por essa linha. E o que os documentos que a CPI recebeu do Ministério Público do Pará mostram, o Ministério Público Federal do Pará, mostram uma intensa troca de mensagens entre ele, Jair Renan, e o Marconi Albernaz, que vem a ser um dos lobistas da Precisa, um dos que intermediaram o contrato da Covaxin para a abertura da empresa dele, Jair Renan, a empresa de eventos. Então, uma conexão que até então não tinha aparecido no radar e que é mais uma conexão de filhos do presidente com essa empresa, com lobistas dessa empresa. A gente lembra que o próprio senador Flávio Bolsonaro apareceu lá atrás intermediando um contrato do BNDES para sócios de grupos próximos aí a esses da Precisa. Então, tudo isso vai se interligando. Também nessa semana veio a revelação por parte do Ministério Público de que há fortes indícios de prática de rachadinha também no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma prática muito similar ao esquema Queiroz, que vigiu ali no gabinete do Flávio Bolsonaro ao longo do período em que ele ficou na Assembleia Legislativa do Rio. Então, o cerco aos filhos do presidente, a esses negócios bastante obscuros deles, tanto no setor privado quanto com o uso do dinheiro público, é uma das tônicas dessa semana também. Ô Vera, você acha que esse caso da suspeita de rachadinha no gabinete do Carlos tem um potencial mais explosivo do que a denúncia do Flávio? Porque, enfim, o caso é o mesmo, mas no caso do Flávio teve toda a discussão de foro, o processo ficou parado muito tempo, depois a defesa conseguiu algumas vitórias, né, cancelando, por exemplo, quebra de sigilo. Então está meio encruada essa situação do Flávio. Parado. Já a situação do Carlos é um pouco diferente, mas puxa o fio de uma meada, né? Porque esse pessoal da rachadinha, esses funcionários fantasmas, muitos circularam entre diversos gabinetes, inclusive o do Jair Bolsonaro quando era deputado, muitos são da mesma família. Então, na hora que você começa a puxar esse fio da meada, vai a família inteira, né? Vai, como já ia na rachadinha do Flávio, o modus operandi é basicamente o mesmo, alguns personagens são inclusive os mesmos, mas você tem razão quando você aponta esse aspecto do foro, eles terão mais dificuldade para puxar para Brasília, para tentar tirar do Rio de Janeiro uma investigação sobre ele, que é um vereador da cidade, um vereador do município. Então, a ideia de que se possa trancar a investigação dependerá muito mais de influências que eles tenham no TJ do Rio e aí na Justiça do Rio de Janeiro do que, eventualmente, essa conexão com Brasília, que acabou ajudando o Flávio Bolsonaro. Foi lá no STJ que a coisa parou
em grande medida, mas é o mesmo modus operandi. Eu acho que enquanto narrativa está tudo muito esmiuçado. A repórter Juliana Dalpiva, que investiga esse caso desde o início, publicou hoje um longo fio no Twitter. Recomendo que o nosso ouvinte, nosso espectador procure pelo Twitter da Juliana, em que ela explica desde lá de trás, quando ela, outros repórteres do Globo começaram a mexer nesse caso, e o caso do Carlos Bolsonaro, que eles tiveram de fazer consultas em diários oficiais impressos, porque a Câmara do Rio não fornecia as informações relativas ao gabinete, então eles tiveram que pegar todas as nomeações, todas as exonerações do gabinete dele, cruzar os nomes com os nomes dos gabinetes da família, um trabalho realmente jornalístico e de reportagem muito acurado, mas que faz a radiografia dessa maneira com que a família Bolsonaro lida com os mandatos e usa esses gabinetes como uma fonte para escoamento de dinheiro público por meio da rachadinha e de outros expedientes que não são lícitos nem republicanos. Eu acompanhei de perto esse trabalho na época da Juliana Dalpiva e outros repórteres no Globo, porque eu era coordenadora de pauta na editoria de política, e de fato foi um negócio assim, hercúleo, né? Trabalho de formiguinha, consultar 18 anos de diários oficiais da Câmara, porque isso não estava digitalizado, e aí foi se puxando o fio da meada e impressiona muito, né, Vera? Os relatos, depois algumas pessoas começaram a confirmar que de fato trabalhavam, mas não trabalhavam, né? Era funcionário fantasma. Depois o crescimento de patrimônio, a Ana Cristina, a Ana Cristina Siqueira Vale comprou 14 imóveis quando era casada com Jair Bolsonaro, e um monte de compra com dinheiro vivo, assim como o Carlos, assim como o Flávio, a história toda muito suspeita, mas acho que o momento político é um pouco diferente também, né, porque quando as denúncias contra o Flávio surgiram, o Bolsonaro estava em alta, né, tinha acabado de ser eleito, estava com capital político lá em cima, agora a situação é outra também, né? Ele não tem mais tanta margem de manobra para livrar a família disso. O discurso da vitimização, de que estão perseguindo os meus meninos, não cola mais, porque a repetição idêntica de um esquema para um filho e para outro mostra uma empresa em funcionamento e não nenhuma perseguição nem nenhuma coincidência. E realmente o presidente já não goza desse lastro que ele tinha no início, em que tudo era relevado em nome de uma superação do PT, em nome vai praticar uma política econômica que seja liberal, etc. Porque, primeiro, que os esquemas de corrupção se mostraram presentes, inclusive, nesse governo, haja vista a compra das vacinas superfaturadas, etc. E também porque a economia não teve essa grande mudança de paradigma e não teve esse grande crescimento prometido. Então, hoje a desconfiança já é muito maior em todos os aspectos. Nos aspectos nos quais o Bolsonaro sempre foi Bolsonaro e as pessoas relevaram porque quiseram relevar, né, o seu autoritarismo, a ameaça que ele significa às minorias, às instituições, etc., quanto nos aspectos que essas mesmas pessoas usavam para justificar um apoio a ele, que hoje em dia é cada vez mais declinante na sociedade e no eleitorado. Vera, e essa troca de farpas, mais uma troca de farpas entre o governo estadual aqui de São Paulo e o Ministério da Saúde, né? Hoje o governador João Dória anunciou o calendário para a aplicação da dose de reforço em idosos e também em pessoas com imunidade, com imunossuprimidas, né? E logo na sequência o Ministério da Saúde reforçou aquilo que já havia dito alguns dias atrás, que não pode se comprometer em entregar ali vacina suficiente, em quantidade suficiente para estados que fogem da programação do PNI, o Plano Nacional de Imunizações. Então, mais uma vez, mostra que não está pacificada essa situação entre o governo estadual aqui de São Paulo e outros que decidam aí, que anunciem outros calendários diferentes do Ministério da Saúde, né? Exato, Muniz, é lamentável que a gente, depois de 1 ano e meio de pandemia, ainda tenha esse tipo de descompasso entre o governo federal e os governos estaduais, porque a gente deveria estar caminhando, sim, numa diretriz única e baseada em evidências, dados e na ciência, para definir coisas tão importantes quanto esse protocolo da terceira dose. Nesse caso, eu tendo a concordar com o Ministério da Saúde, algo que não é usual aqui da minha parte, porque foi um ministério que sempre fez tudo de forma atabalhoada, sem nenhum planejamento, etc.
mas me parece razoável isso que eles estão dizendo. Se cada estado resolver aplicar a terceira dose para um determinado público, sem a definição de um mesmo critério, não vai ter vacina na quantidade correta para tudo isso, porque os cálculos vão variar muito. Nesse caso, São Paulo está colocando um público de 10 anos a mais do que o Ministério da Saúde está prevendo. Qual dos dois está certo? Quem tem que responder são os cientistas, são os estudos, inclusive com as diferentes vacinas, com um calendário que use a mesma vacina como a vacina de reforço, vacinas alternadas, isso tudo deveria estar especificado numa norma que fosse seguida para todos. Mas o que se viu foi que realmente o governo de São Paulo buscou, assim que o governo federal anunciou a dose de reforço para os 70 a mais, aumentar o sarrafo, dizer que vai vacinar com reforço também os 60 a mais. E que para isso vai usar inclusive a Coronavac, que é uma vacina que o Ministério da Saúde não está prevendo usar para essas doses de reforço. Então tem briga política em duas frentes, quanto ao imunizante escolhido e quanto ao público atingido. Isso não é nada bom, isso nos mantém patinando no mesmo pântano, no mesmo lugar que nos fez ficar tão atrasados na vacinação e que, como eu disse lá no início, teve amplo impacto, tanto no aumento do nosso número de mortes, quanto nessa resposta de lado da economia, que a gente vai sofrer as consequências disso por muito tempo. Tudo intimamente ligado nesse descompasso que não vem de hoje, né, Vera? A gente já comentou isso aqui, lá no começo da pandemia, na gestão Pazuello, era isso, não tinha coordenação, né? Quando ele anunciou o PNI, vamos distribuir as vacinas aos estados, temos aqui linhas gerais dos grupos prioritários, cada um que defina as suas prioridades. E desde então, de fato, é o que está acontecendo, né? Cada estado fez de um jeito, cada um distribuiu de um jeito e a coisa começou errada e seguiu errada, né? Isso, foi cada um que lute, aí cada um querendo passar na frente do outro, que é até uma guerra salutar, você querer vacinar mais e mais rápido, isso faz com que a vacinação caminhe mais rápido, mas aí na hora de cobrar o quinhão que cabe a cada um, a parte que cabe a cada um nesse latifúndio das vacinas, vai sempre dar confusão, porque se você amplia o público, você precisa de mais doses, obviamente. E aí essas doses vão sair de onde? Da conta comum? Ou vai ter de se levar em conta que este estado está vacinando mais gente com a terceira dose do que o próprio Ministério da Saúde preconizou? Isso não parece razoável, num cenário em que ainda não se tem o conjunto da população imunizado. A gente está começando agora a vacinar os adolescentes. Então, era preciso azeitar essa ferramenta, mas isso não vai acontecer. A gente está num momento de extrema politização nessa relação. Isso já vem lá de trás. O governo de São Paulo teve de à justiça para exigir um critério de equidade na distribuição das vacinas. Nesse caso, o governo estava coberto de razão, porque o Ministério resolveu mudar da cabeça dele a distribuição de vacinas, justamente para prejudicar estados que estavam mais rápidos. Mas agora, pregar por um calendário único para a terceira dose parece bastante razoável, deveria ser o que deveria nortear a relação entre os entes federativos. Uma pena que a gente esteja patinando nesse mesmo lugar do início da pandemia. Vamos com música? Vamos com música. Eu sugeri duas aí com a retórica bélica. Eu confesso que a minha playlist bélica já está se esgotando. Não sei se ela dura até o 7 de setembro. Aceito referências dos nossos ouvintes. Eu pensei tanto no Barão Vermelho, que é Declare Guerra, quanto no clássico do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, porque o Bolsonaro disse que com flores não se vence a guerra, e o Matheus Luque está dizendo aqui no grupo, passando a cola, que foi essa a nossa escolhida. Então temos uma ainda na manga para usar, caso o Bolsonaro continue nessa toada. É isso, quem poupa tem. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vera Magalhães, obrigada, boa noite para você, até amanhã. Até amanhã, para quem acredita na guerra, na flor vencendo o canhão. Tchau, tchau. Tchau, Vera, boa noite.